Fala pessoal, Rodrigo falando aqui. Vamos iniciar aí uma série sobre os indicadores de análise técnica, né? Ou pelo menos os principais indicadores que são utilizados pela maioria dos investidores e especuladores de mercado nas mais diversas estratégias. O objetivo dessa série, lógico, é abordar um pouquinho essa questão aí de indicador técnico, principalmente para quem está começando. Acho que é importante você ter um conhecimento e uma visão desses indicadores, porque eles podem ser utilizados nas mais diversas estratégias, nos mais diversos cenários de mercado, né? E gostaria de começar hoje falando sobre o volume. É um indicador que muitos investidores utilizam para ter como referência ali nas suas estratégias. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O volume, ele confirma a tendência e a força do movimento, né? Tô falando do volume financeiro. Então, esse indicador, ele é muito utilizado, né, por aquelas pessoas que se utilizam da análise técnica, da análise gráfica, para confirmar a força de determinado movimento, independente se é um movimento de tendência de alta ou um movimento na tendência de baixa. A probabilidade de continuação de uma tendência pode ser maior quando o volume estiver em linha com a movimentação dos candles, né? Os candles, vocês já aprenderam, que são essas barras aqui, que nada mais são do que representação gráfica de variação de preço no tempo. Então, imaginando aqui pela foto, né, só com esse recorte aqui, eu consigo enxergar que o preço está subindo à medida que passa o tempo. Então, eu posso inferir que pode se tratar de fato de uma tendência de alta, e o volume, que é a ferramenta técnica, né, o indicador, está aqui embaixo, representado também nessas barras verdes e vermelhas, o volume financeiro. Se esse volume ele é crescente, ele pode de fato confirmar a força dessa tendência de alta. Ou seja, o volume vai mostrar ali um fluxo, um interesse maior da parte dos comprados em relação à contraparte que são os vendidos. Então, quanto maior o volume, se eu consigo enxergar esse volume crescente, isso significa, na maioria das vezes, que a tendência é forte, tá bom? Quando a tendência está em linha com o que o volume está apresentando aqui, é um ótimo cenário para você comprar com uma certa confiança maior, né? Digamos assim. O volume ele pode ser utilizado para confirmar entradas em operações de rompimento. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, você tem um ativo qualquer que vem caindo, ou seja, ele vem em tendência de baixa, chega um momento ali que ele entra numa lateralização, que é a chamada consolidação, quando o mercado ele começa a andar de lado e vai deixando topos de mesmo nível praticamente e fundos também de mesmo nível. Em cima fica definida uma região de resistência e embaixo uma região de suporte. E aí você pode se aproveitar do volume. Ele vai confirmar, na verdade, entradas em operações chamadas de rompimento, que é após o mercado montar um cenário de lateralização com um suporte bem definido, que é essa linha amarela. Quando acontece a ruptura ou rompimento dessa região de suporte, com um aumento de volume, aqui ó, você vê que o volume diminui, né? Quando o mercado fica lateral, o volume financeiro diminui, e aí na hora que o mercado consegue romper essa região de suporte, o volume confirma a força desse movimento.
Então você pode entrar numa operação chamada de venda a descoberto, que é quando você tenta ganhar com a queda do preço, especulando num movimento descendente, vendendo caro para recomprar barato. É a chamada venda a descoberto. Então, nesse cenário aqui, se você estava operando esse ativo especificamente, você viu que o cenário, o contexto, né, é de uma prévia tendência de baixa, ou seja, o mercado vinha caindo, parou um pouco, lateralizou. Aqui dentro, o ideal é você ficar fora, esperar para ver o que vai acontecer, para que lado que o mercado vai romper. E aí, quando ele rompe para baixo, você pode entrar vendendo com a confirmação aqui do aumento do volume. Então, essa é uma maneira de você utilizar o volume. Ah, e na compra, como seria, né? Vamos botar aqui um cenário de compra também. Não tem problema nenhum. Vamos mostrar aqui. Vamos ver se eu estou bem de desenho, né? Imagina que o mercado vem aqui, ó, uma tendência de alta. Subindo. E aí chega num determinado momento e ele começa a lateralizar. Ele começa a ficar lateral. Topos e fundos praticamente de mesmo nível, né? E aí você consegue definir uma região de resistência e uma região de suporte aqui na consolidação. E aí na hora que acontece uma ruptura ou um rompimento a favor da tendência prévia, que era de alta, você pode confirmar a força desse rompimento e a continuação da tendência baseado no que o volume está fazendo lá embaixo. Né? Então aqui você vai ter, não vou fazer tudo, tá? Mas você pode ter ali um volume bem baixo. E de repente entra um volume maior na compra, né? Com barras maiores. A barra sai de baixo, sai igual. Eita, peraí. Então você tem um aumento do volume na hora que acontece o rompimento. Esse aumento de volume ele confirma o rompimento e confirma a força na continuação da tendência que já vinha sendo uma tendência de alta, né? Subiu, lateralizou. E aí quando acontece o rompimento, você entra comprando aqui acima da região de resistência. E esse movimento de compra e a força dele confirmada pelo aumento do volume, que está aqui embaixo. Então, dá para você utilizar o volume dessa maneira, né? Como uma confirmação de entradas em operações de rompimento, independente se o rompimento é para baixo ou para cima, tá bom? Então, a gente viu que o volume ele confirma a força de uma tendência, né? Ele confirma a força de uma tendência, se ele está crescente, e aprendemos também que ele pode confirmar a força de um movimento de rompimento a favor de uma tendência prévia, por exemplo, né? Com o volume confirmando aqui a sua entrada. Uma outra questão é esse cenário aqui, ó. Você tem um movimento de expansão na tendência de alta. Depois você tem um movimento de correção, também chamado de pullback na análise técnica. Então o mercado expande, retrai para expandir de novo. E essa é uma região de compra na correção aqui para retomar a tendência. Então imagina que nessa região de compra você tem a seguinte situação: o volume pode ser utilizado para filtrar entradas em cenários de correção, que é o que está acontecendo aqui, ó.
após movimentos de expansão a favor da tendência. Então você tem um movimento de expansão, que as pessoas compram. Em determinado momento, quem comprou aqui embaixo vai realizar lucro. Nessa de realização de lucro, as pessoas começam a vender. E aí existe um movimento chamado de movimento de correção. Então, na figura ao lado, o mercado sobe, marca um topo aqui. Então você tem esse seguinte cenário aqui, ó. Você tem aqui fundo. Aí ele subiu, marcou um topo. Você tem lá o topo. Marca um topo e começa a corrigir com volume decrescente, ou seja, um volume financeiro baixo. Então, aqui você consegue enxergar que no movimento de expansão, o volume ele foi subindo, né? Nesse movimento 1 aqui, o volume ele foi subindo. Mercado marcou um topo, começou a ter um movimento de realização de lucro, começou a correção aqui. E o volume ele começou a decrescer, ou seja, um volume baixo. Nesse cenário, a compra é recomendada quando o preço chegar na região de correção, tá? E aí a ideia é que quando ele começa a subir de novo, o volume aqui também acompanha, né? Ó. Que foi exatamente nesse momento aqui de retomada da tendência de alta, para construir um novo topo num ponto futuro ali. Então, em regiões de correção, você pode monitorar aí de fato e observar uma redução do volume financeiro. O mercado até lateralizou aqui um pouco, né? Acomodou um pouco e depois começou a retomar a força compradora e o volume financeiro acompanhando. Tá? Então, por exemplo, você poderia, marcada essa região aqui, comprar na hora que ele passou essa linha vermelha. Então, você entrou comprando aqui para pegar a continuação da tendência de alta. E aí se aproveitando de uma análise de volume para confirmar suas entradas. Uma outra situação também que você pode se aproveitar do volume. Mercado aqui, tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes à medida que passa o tempo. Então você tem aqui um topo, você tem aqui um topo menor em relação ao topo anterior. Você tem aqui topo menor em relação ao topo anterior. E o mesmo cenário aqui para as mínimas, né? Você tem fundo menor, tendência de baixa, característica da tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Só que toda vez que o mercado fez um novo fundo, o volume acompanhou, volume alto. Fez um novo fundo, volume alto. Só que teve um momento aqui que o mercado fez uma nova mínima, um novo fundo, menor do que o fundo anterior, e o volume não acompanhou. Ou seja, você tem o que a gente chama na análise técnica de divergência, né? O volume aqui divergiu. Qual era o padrão? Toda vez que o mercado fez um novo fundo, o volume estava alto. Fez um novo fundo, o volume estava alto. E aqui não. Aqui ele fez um novo fundo, porém o volume estava muito baixo. Então, o volume ele pode apresentar divergência quando o preço de determinado ativo faz novo fundo ou topo, se fosse uma tendência de alta, né? Porém, não é acompanhado pelo volume. Ou seja, ele está fazendo uma nova mínima que não foi acompanhado pelo volume. O volume foi muito baixo aqui. Isto pode sinalizar o final de uma tendência e mostrar para a gente a possibilidade do mercado agora retomar um movimento no sentido contrário, revertendo a tendência que era de baixa, tendência de queda, e passando a se tornar num movimento de tendência de alta. E é o que acontece aqui na imagem. Tem um vazio aqui no gráfico, para quem está começando e não sabe por que tem uma descontinuidade aqui, né? Tá faltando uma barra, não. Isso aí se chama gap, que é uma distorção entre o preço de fechamento e o preço de abertura no dia seguinte de determinado ativo.
Tá? Fica um vazio entre o preço que fechou e a abertura do dia seguinte. Por que que isso acontece, né? Só abrindo um parêntese aqui, porque o assunto hoje é volume, mas isso aqui acontece porque antes do pregão abrir, existe um leilão de pré-abertura, né? Antes da abertura oficial. No caso do mercado à vista, né, que é o mercado de ações, o pregão começa às 10 horas da manhã. Porém, alguns minutos antes, você tem já negociação no leilão. Leilão, que é uma espécie de pré-market, né? Em que já acontece negociação. As pessoas já estão comprando e vendendo aqui antes das 10, que é quando abre de fato, quando você consegue enxergar as barras, né? Os candles. Então, sei lá, você pode negociar um ativo específico, né? Sei lá, imagina que aqui é Petrobras. A Petrobras vinha caindo e fechou esse dia aqui. Aí sai uma notícia à noite, né? Petrobras descobriu um poço absurdo, gigantesco, com um volume enorme lá e um potencial de extração absurdo, né? Essa notícia sai à noite depois que o mercado fechou. Pô, o que é que vai acontecer no dia seguinte? Já no leilão, as pessoas já vão querer comprar as ações da Petrobras, porque a notícia, em tese, é positiva, né? Então, as pessoas começam a comprar antes da abertura oficial. E isso é possível, é permitido. Então, quando abre, ele já abre precificando todo o volume de compra que aconteceu desde o fechamento até a hora que abriu às 10 da manhã. Então, é como se houvesse uma barra aqui, só que essa barra ela foi construída no leilão de pré-abertura. Aí ela não aparece aqui. Aparece só a distorção já de toda a negociação que aconteceu antes. Isso é chamado de gap, tá? Se for para cima, gap up. Quando é para baixo, gap down. Tá bom, gente? Só parênteses aí para explicar a descontinuidade no gráfico. Então, o que é que acontece? Num cenário de tendência de baixa, cada novo fundo, o ideal é que seja construído com um volume considerável, um volume financeiro considerável. A partir do momento que ele marca um novo fundo e o volume não acompanha, pode, né? Pode. Não toma isso como regra 100%. Não tem nada 100% no mercado. Mas pode, né? Aqui, ó. Pode. Eita, apaguei aqui. Vamos voltar. Pode, sempre pode, né? Tem que levar em consideração todo o contexto. O volume pode apresentar divergência, tá? Quando o preço de determinado ativo faz novo fundo ou topo que não é acompanhado pelo volume. Ou seja, ele fez uma mínima menor, mas o volume não acompanhou. Isso pode sinalizar o final de uma tendência. Então, se você estava vendido, né? Você vendeu em cima para ganhar na queda, é o momento aqui de você, baseado no volume, começar já a pensar e achar um lugar para você encerrar a tua posição, porque pode sinalizar o final de uma tendência, tá bom? Algumas dicas sobre como utilizar o volume. Então, quando vender, né? Quando vender uma posição ou iniciar alguma operação na venda, na ponta vendedora. A LTA é uma linha de tendência de alta. Então, quando que você vai vender? Quando uma LTA é rompida com volume. E aí cabe outra explicação, né? Na tendência de alta, gente, o mercado ele se movimenta assim, ó. Topos e fundos ascendentes. O que é a LTA? Linha de tendência de alta. É uma linha que você vai traçar ligando os fundos anteriores.
Essa linha aqui é chamada de linha de tendência de alta. Ela funciona como um suporte. Ou seja, toda vez que o preço toca nela, toma choque e volta a fazer um movimento a favor da tendência. Tá? Funciona como suporte. Estou explicando bem detalhe porque tem muita gente que não tem conhecimento sobre isso porque está começando, tá? Quem é mais experiente já sabe do que eu estou falando. Então, em que situação que eu vou vender algum ativo, né? Quando a LTA for rompida com o volume acompanhando. Então, se em algum momento essa linha aqui, ó, ela for rompida, violada, né, para baixo, e aqui no indicador de barra de volume você enxergar um volume crescente, né, no momento da ruptura, é uma situação em que você pode ter uma confirmação e vender ou para encerrar uma compra que você fez aqui embaixo, ou de fato para iniciar uma operação na venda para ganhar na queda do mercado. Então, na hora que essa LTA, que é essa linha amarela, for rompida, pode sinalizar a mudança de direção da tendência de alta para a tendência de baixa, desde que você tenha o volume crescente também. É isso que essa frase aqui, essa afirmação está querendo dizer. Outra situação em que você pode vender, quando o rompimento de suporte ou fundo com volume. Nós já vimos isso aqui nos 2 slides anteriores. Montou um cenário de consolidação, lateralização, definiu uma região de suporte. Na hora que isso aqui for rompido para baixo, o volume também precisa ser crescente. Tendência de baixa, foi o slide anterior. Fez um novo fundo, né? Aqui são os fundos, ó. Fez um novo fundo, o ideal é que o volume seja alto também, para você vender com mais tranquilidade, tá? Quando que você vai vender? Rompimento de topo sem volume. Rompimento de topo sem volume. Então, tá aqui a tendência de alta. E chega uma hora que ele rompe o topo anterior, só que ele rompe sem volume. Da primeira vez, por exemplo, quando ele rompeu aqui, ó, a máxima, o volume, imagina que foi um volume bem alto, tá? Então você tem aqui volume, aí rompeu aqui. Nesse momento aqui foi um volume bem alto. Ok, você vai entrar comprando. Só que numa segunda situação, ele corrigiu, começou a subir de novo, aí rompeu. Rompeu, só que o volume estava lá embaixo nesse rompimento. Vou pôr um volume bem baixo aqui. Ele foi lá e rompeu com volume bem baixo. Você pode entrar vendendo, né? Para quem opera contra a tendência, ao invés de iniciar uma compra, como seria de praxe, né? O mercado está subindo, você quer comprar. Tem uma operação que chama rompimento, que é você comprar na hora que o mercado rompe a máxima anterior. Tá? Aqui você comprou porque o volume estava te apoiando. Só que nesse segundo momento, quando ele rompeu, o volume estava lá embaixo. Então, ao invés de você comprar, você pode entrar vendendo. É uma operação muito arriscada, tá? Essa aqui eu não recomendo que você faça se você não tem experiência. Você está vendendo um mercado que está subindo. Então tem que ter cuidado com esse tipo de operação. Mas quando o volume não acompanha, normalmente acontece o que é chamado na análise técnica de rompimento falso. Ele rompe um pouquinho e rapidamente ele volta para baixo. Tá? E a compra, né? Quando comprar? Quando a linha de tendência de baixa for rompida com volume. Aí é outro cenário. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Você traça aqui a chamada linha de tendência de baixa, que funciona como resistência. Toda vez que o preço toca nessa linha, ele vem para baixo. Só que pode ter um momento em que
acontece um rompimento. Se esse rompimento da linha de tendência de baixa LTB acontecer com volume crescente, é de se pensar na possibilidade de você comprar o mercado, porque a tendência que era de baixa pode se transformar agora numa tendência de alta. Volume crescente no momento do rompimento da LTB, linha tendência de baixa, tá? Rompimento de resistência ou topo com volume. Rompimento de resistência ou topo com volume. Imagina que o mercado travou aqui, marcou uma resistência, um suporte, só que teve um momento em que o mercado conseguiu romper. Rompimento de resistência com volume. Então, o volume aqui embaixo, você tem que enxergar ele crescente. Preferência um barrão assim, bem grande, tá? E aí você pode entrar comprando aqui com uma maior confirmação, com um pouco mais de segurança e de certeza. E a outra situação, rompimento de topo. Então, na tendência de alta, marcou um topo, fundo. Na hora que ele rompe aqui o topo, se o volume tiver com a barra grande também, confirma, dá uma maior segurança para você entrar comprando o rompimento do topo anterior, acreditando que o mercado vai subir, continuar a alta e construir um novo topo lá em cima, num ponto futuro. E aqui, rompimento de fundo sem volume. São as situações em que você pode tentar comprar o mercado. Como é rompimento de topo de fundo sem volume. Tendência de baixa, fez novo fundo, novo fundo, novo fundo. Só que na hora que ele construiu esse fundo aqui, foi uma barra grande. Na hora que ele construiu esse fundo aqui, foi uma barra de volume grande. E aí, na hora que ele fez esse novo fundo, foi um volume bem pequeno. Muito provavelmente a tendência está acabando e você pode entrar comprando para pegar, quem sabe, aí uma mudança de padrão e o mercado iniciar uma tendência de alta, uma reversão, né? Então, são essas situações que você pode se aproveitar da utilização do indicador chamado volume financeiro. Considerações. O volume pode ser utilizado para antecipar movimentos e também é um bom balizador do entusiasmo relativo de compradores e vendedores. Porém, nunca se esqueça que em primeiro lugar vem sempre o preço, tá? O operador que se preze, primeiro está focado no preço. No preço. Aí eu tô falando de operador, trader, especulador. Você tem que saber primeiro interpretar preço, movimentação, tendência, comportamento de mercado. Tá? Indicador é sempre secundário. Eu vejo muita gente só focada em indicador, querendo achar o indicador mágico que vai salvar a sua vida, que vai lhe dar muito dinheiro no mercado, estratégia mirabolosa que vai te dar dinheiro. Não existe indicador perfeito, não existe estratégia perfeita, existe disciplina, gerenciamento de risco. Eu vou bater isso toda vez, porque é o que faz a diferença, tá? Então, tem muita gente aí que fica pulando de galho em galho, aprende uma estratégia, aí vai para outra, não consegue. É indicador A, depois vai para o indicador B, C, D. Esse cara nunca vai ganhar dinheiro, porque o problema está nele. Porque ele não sabe ler gráfico. Primeiro você precisa aprender a ler gráfico. Você precisa entender como que o preço se movimenta, como que ele se comporta na tendência de alta, na tendência de baixa, na consolidação. Se você não souber isso, você pode ter todos os indicadores aí, o melhor sistema, que você não vai ganhar dinheiro. Você não sabe ler gráfico.
tá? Então, preço sempre em primeiro lugar. Indicador é só para balizar, ajudar na tua leitura e no teu processo de tomada de decisão. Nas operações no mercado, independente do ativo ou do tempo gráfico que você opera, o preço é o mais importante, tá? Sempre, sempre o preço. Opa. Para finalizar, eu gostaria de mostrar como que a gente insere o indicador de volume no nosso gráfico. Então, eu estou aqui com o gráfico diário da ação JHSF, gráfico diário. Como que eu sei que é gráfico diário? Tá aqui, ó, 1D. Então, cada barra que vocês estão vendo aqui representa um dia de negociação nessa ação, nesse ativo negociado aí na bolsa JHSF3. Então, como que eu adiciono o volume financeiro? É simples, eu estou aqui na plataforma da Nelogica, né, o Profit Chart. Então, você vem aqui, ó, indicadores. E aí você vem volume financeiro, aí tem as opções, né? Deixa eu botar aqui, ó. Você vai digitar aqui, ó. Tudo isso aqui são indicadores, tem uma porrada. Indicador pra caramba aí, pra todos os gostos, todas as preferências. Mas não é isso que vai tornar você um bom operador, não. Tenha certeza disso. Então eu quero volume, eu vou digitar aqui volume e ele me dá algumas opções. Volume financeiro com cor, volume quantidade, tendência, preço, barra volume. Eu quero volume financeiro. E aí se você quer sem cor, ele vai aparecer todo branco aqui, ó. Tá? Monocromático, né? Eu gosto de utilizar aqui com colorido, assim. Aí é preferência de cada um, tá? Não significa que tem algo diferente porque tá colorido, não. É tudo volume financeiro, só que um é monocromático e o outro é colorido. Simples assim. E aí eu vou marcar a opção que eu quero, ele já apareceu aqui, e aí eu vou inserir. Então, mostra o indicador de volume financeiro utilizando cores diferentes conforme a variação do preço. Inserir. E aí eu posso fechar. Então agora aqui eu tenho o meu indicador de volume financeiro no meu gráfico. Tá bom? Então vamos pegar alguma situação aqui, ó. Como eu sei que a tendência é de alta, né? Por que eu sei que a tendência é de alta? Porque se você olhar o preço, ele está saindo daqui para cá. Então esse trem está subindo. Tá na cara. Que é tendência de alta. Porém, a tendência de alta ela é feita de movimentos de expansão e de correção para fazer uma nova expansão. Então tem uma operação, por exemplo, que é chamada, uma estratégia, né? Operação de rompimento. Consiste em, depois que o mercado marcou um topo, ele vem de um fundo, né? Constrói um novo topo, corrige e marca um fundo maior do que o fundo anterior. Essa é a característica da tendência de alta. E aí o preço começa a subir novamente. Então tem uma operação chamada de rompimento, que é quando o preço rompe esse topo aqui, esse valor de máxima aqui. Então, a ideia é você entrar comprando 1 centavo acima da máxima do topo anterior. Para te ajudar nessa compra, o ideal é que o volume ele te ajude, né? Para te dar uma confirmação. Onde que tem esse cenário aí, ó? Vamos tentar achar uma condição aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo. Aí o mercado deu uma lateralizada, né? Gastou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 7 dias aí, só que ele marcou aqui um topo e uma região de resistência. E aqui embaixo uma região de suporte.
O mercado parou, lateralizou, porém o contexto, o que é que vinha, como que o mercado vinha se comportando, como que essa ação vinha se comportando? Tendência de alta. A ideia é que a tendência de alta continua. Então você pode comprar aqui, ó, 1 centavo acima dessa máxima, dessa linha vermelha, que é o topo. E quem pode te ajudar é você olhar lá para baixo e tentar identificar o volume crescente. Ou seja, um fluxo de compra, um volume financeiro na compra aumentando, né? Ou seja, está aumentando o interesse na compra, o volume vai aumentando, barra maior, barra maior. Então isso confirma, te dá um pouco mais de segurança para você realizar essa compra, que é uma operação chamada de rompimento. Então você vai fazer a sua compra 1 centavo acima do topo, tá? E pegar aí o movimento de continuação da alta, né? E aí você se aproveitou do volume, tá? E é isso, meus amigos. Falamos aqui nesse primeiro vídeo da série Indicadores sobre o volume, tá bom? Espero ter podido contribuir aí com vocês. Qualquer dúvida mesmo, pode perguntar lá no nosso grupo do Telegram. Fiquem à vontade. Se eu falei aqui algum termo técnico que você não entendeu ou não compreendeu, pergunta lá no grupo para que a gente possa tentar ajudar da melhor maneira. E não precisa ter vergonha. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. Então, você pode se ajudar e pode ajudar outras pessoas que são um pouco mais tímidas, né? Ou tem vergonha de fazer a pergunta. Então, não hesite em perguntar, de preferência no grupo, tá? Para não fazer isso no privado, porque aí outra pessoa poderia, como eu falei, ter a mesma dúvida sua e aí vai ficar sem saber a resposta. Tá bom, gente? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Vamos falar sobre médias móveis. Valeu!